É a sexualidade humana à luz da doutrina espírita, um tema muito atual, de grande importância, porque são muitas as pessoas que buscam a nossa casa com dificuldades nessa área. E para falar sobre esse tema aqui para nós convidamos o nosso companheiro Halmer, que está aqui nessa casa há muito tempo, desde o século passado, né? Estamos aqui. Isso, quase, não vamos exagerar. Ele é o nosso companheiro auxiliar de coordenação do curso de fluidoterapia, há muito tempo nessa área, coordenando as atividades, com bastante propriedade para falar sobre esse tema. Então, nós convidamos, Halmer, você, a palavra é sua, que seja bem inspirado na tarefa. Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Então, como a Roberta comentou, a gente vai abordar o tema sexualidade, né? Atualmente, em sexologia, a gente não trata mais no singular, a gente trata no plural, então a gente fala de sexualidades, né? Porque são muitas, é uma grande diversidade. Eu tenho apenas 1 hora para falar de uma imensa diversidade, então a gente vai tentar cumprir o tempo aí dentro do possível. Quando a gente aborda essa questão dentro de uma casa espírita, a gente tem sempre que lembrar, de alguma maneira, que a gente carrega na nossa cultura familiar, cultura social, de uma maneira geral, a gente traz algum conceito e muitos preconceitos a respeito de sexualidade. Então, tratar o assunto, para muita gente é um tabu. Para muita gente vem uma questão de uma proibição familiar, na própria educação, daquele assunto que é intocável. Algumas pessoas trazem o conceito religioso, né, de que sexualidade é algo mundano, às vezes usam até o termo pecaminoso. E com tudo isso a gente vai mexendo, e dentro da casa espírita a gente não pode esquecer que a gente traz essas questões na nossa bagagem. Tem também aquelas pessoas que carregam na sua bagagem questões pessoais, assuntos de sexualidade que são muito pessoais, assuntos que às vezes percorrem a história da família, percorrem, né, todo um fator educacional, ações que podem ter acontecido na história dessa pessoa. Então, tudo isso vai pesando na bagagem. E é um pouquinho disso que nós vamos falar. E se nessa minha fala eu conseguir, pelo menos, quebrar alguns dos preconceitos de vocês, porque o acolhedor não pode ter preconceitos, eu já cumpri a minha missão aqui hoje. Então, nós vamos tratar hoje, né, da sexualidade, alguns conceitos básicos de sexualidade. Esses conceitos eu trago da WAS, World Association for Sexual Health, que é um braço da Organização Mundial de Saúde para assuntos de sexualidade. Sexualidade na visão espírita, sexualidade na contemporaneidade e os seus efeitos sobre os papéis sociais, saúde, família e conjugalidade, um olhar do acolhedor nas questões da sexualidade, e aí a gente vai concluir o nosso tema. Então, vamos começar com a pergunta 200 de Kardec no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos, né, os espíritos têm sexo? E aí a resposta dos amigos espirituais para ele foi: não como vocês aí no plano físico entendem, né, porque os sexos dependem da constituição orgânica. E nesse momento, quando faço a minha reflexão a respeito dessa pergunta, quando Kardec elaborou essa pergunta, eu fico assim: óbvio que naquela época já haviam questões da sexualidade, óbvio que já existiam disfunções na sexualidade, que haviam problemas na sexualidade, e quando Kardec propõe essa pergunta para os espíritos, ele está tentando entrar num campo, num assunto que, de fato, pela resposta que a gente vê, é como se os espíritos dissessem: isso é do campo da medicina.
Isso é do campo da psicologia, não é do campo da doutrina, não é um assunto para os espíritos tratarem. Quase como se fosse essa a resposta. E, de uma certa forma, a gente vai observar dentro da obra da codificação que esse é um assunto que ele ficou restrito, ele não teve maiores dimensões. Ele ganha um pouquinho de dimensão depois em alguns aspectos, mas a gente vai observar que pouco se trata de sexualidade no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nós vamos perceber que os espíritos limitaram a questão a uma questão física, depende da constituição orgânica. Então, vamos entrar com conceitos básicos. Esses conceitos básicos estão ligados à parte física, orgânica e comportamento. Então, o que é sexo? A definição que a UOS propõe, isso teve uma série de reuniões para a gente chegar nessa definição, são características biológicas que dividem as espécies em machos e fêmeas. Cachorrinho, cachorrinha, gatinho, gatinha, cavalinho, éguinha, homenzinho, mulherzinha. E vejam bem, eu não vou reproduzir aqui falas que a gente escuta por aí, que muita gente fica assim, né? Não, é isso, homem, mulher na nossa espécie. O nome que é dado na nossa espécie e a forma como a gente entende é homem, mulher, né? Macho e fêmea da nossa espécie. Outro conceito muito importante é o que é sexualidade. Está dando para ler, né? Então, sexualidade, ao contrário da forma como muita gente trata, né, de que sexualidade estaria envolvido com a prática do sexo, não. Sexualidade é o jeito de ser da pessoa em relação, né, ao sexo. E esse jeito de ser envolve como ela se veste, como ela fala, os adereços que ela utiliza, o grupo que ela participa. Então, tudo isso significa sexualidade, né? A forma como ela transita no mundo em relação a questões de sexo se chama sexualidade. O que é comportamento sexual? Aí sim nós estamos falando da atividade sexual propriamente dita. Então, é tudo aquilo que envolve comportamento que vai levar a uma conduta sexual. Namorar, carícia e assim por diante, o ato sexual propriamente dito. Erotismo, está começando a ficar um pouquinho mais complicado, né? Então, quando a gente fala de erotismo, as pessoas confundem erotismo com pornografia, e uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para explicar erotismo, eu vou dar um exemplo. Então, a gente está andando no corredor do shopping. Shopping Iguatemi de Campinas, todo mundo aqui conhece, né? São corredores curtos, né? Então, eu estou numa ponta do corredor e, de repente, eu olho lá na frente, na outra ponta do corredor, e eu avisto uma pessoa. E a hora que eu vejo essa pessoa, o meu corpo começa a ter uma série de reações. E eu estou andando na direção dessa pessoa e essa pessoa vem vindo na minha direção. E essas sensações que o meu corpo está apresentando vão se intensificando, vão aumentando. Num dado momento, bem em frente à Renner, que fica no meio do shopping, a gente se cruza. E aí eu tenho uma tremenda sensação de alívio, né? Ufa! Né? Então a gente está falando, né, de respostas subjetivas que acontecem no meu corpo, que podem ser um tremor, uma sudorese, palpitação, respiração ofegante. Então, são respostas subjetivas que vão evocar isso tudo no meu corpo, essas sensações todas no meu corpo, e essas sensações podem ser interpretadas em 3 instâncias específicas, né? Desejo, excitação e orgasmo. Então, essas são as respostas da sexualidade. A sexualidade, ela é montada sobre esse tripé, sobre esse tríplice aspecto: desejo, excitação e orgasmo. E erotismo é tudo que o meu corpo reage em uma dessas 3 respostas. Orientação sexual. Esse tema, ele é muito importante. É algo que vem muito fortemente nas entrevistas. É algo que aparece continuamente nas entrevistas.
conflitos em relação à orientação sexual. E orientação sexual é a organização do erotismo ou do vínculo emocional em relação ao gênero da parceria. Bom, o que significa isso? Então, acabei de explicar que erotismo são respostas físicas, são respostas orgânicas, e a grande maioria dessas respostas orgânicas, nenhum de nós aqui tem pleno controle sobre elas. Elas simplesmente acontecem, é algo automático no nosso corpo. Quando essa resposta do meu corpo acontece em função da minha parceria ou da pessoa para quem eu dirijo o meu afeto, é uma resposta que acontece para uma pessoa do sexo oposto, eu digo que a minha orientação é heterossexual. Quando é para uma pessoa do mesmo sexo, a minha orientação é homossexual. Quando eu tenho essas respostas pelas pessoas de ambos os sexos, minha orientação é bissexual. E paramos aí, porque o que vem além disso já não tem a ver com orientação sexual. Porque quando a gente fala, por exemplo, de transgênero, aí a gente já está falando de outro assunto que é gênero. Né? Nossa, Halmer, para a gente está tudo dentro da mesma cumbuca. Né? Mas a gente precisa começar a separar e saber do que a gente está falando. Né? E aí, isto daqui é muito importante, porque esse é o primeiro grande preconceito que a maioria de nós tem. Pensar que a orientação sexual é uma escolha. Que a pessoa, em algum momento, ela olha para a vida dela e fala assim, minha vida está tão monótona, acho que eu vou resolver me relacionar com uma pessoa diferente de quem eu me relaciono agora. Não, eu quero provocar a minha mãe e o meu pai, provocar um tumulto, um tsunami em casa, então eu vou me dirigir sexualmente para uma pessoa do mesmo sexo. Né? E quando eu falo tumulto, tsunami, é porque é geralmente o que acontece. Né? Então, é incorreto a gente pensar assim. Essa pessoa em nenhum momento escolheu. Lembra que eu falei na questão do erotismo, que o corpo simplesmente responde? Então é isso. Essa pessoa, ela se sente movida para alguém que seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. E isso não é uma escolha, isso não é uma opção. Então não dá para a gente falar, quando chega uma pessoa homoafetiva aqui na entrevista, falar assim, essa pessoa tem opção sexual ou homossexual. Não, ela não escolheu. E vocês não têm ideia do que a gente ouve no consultório. A pessoa chega e fala assim, você acha realmente que se isso fosse uma opção, eu ia escolher pelo mais difícil? Eu ia escolher por aquilo que deixou descontente a minha família, deixou descontente, eu perdi amizades por causa disso. Eu ia escolher aquilo que mantivesse o caminho da, aspas, normalidade. Fecha aspas. Né? E não é assim que acontece, não é uma escolha. Aliás, eu trouxe aqui, né, a figurinha, mostra um pouquinho da minha idade para vocês. Né? Quem está regulando em idade comigo lembra desse álbum, do Amaré. Na época que eu era criança e que fazia a coleção do Amaré, era sempre o menininho e a menininha. Então, Amaré, olhar junto às estrelas, ver o futuro escrito nas estrelas, ouvir a TT Espíndola cantando e tudo aquilo, né? É uma festa. Né? Se a gente fosse atualizar o álbum Amaré, a gente não poderia deixar de fora essas outras duas figurinhas. Porque amar é saber o que ele quer ganhar, para poder dar de presente no aniversário. Amar é sair com ela para tomar um milkshake. É milkshake, viu, gente? Não toma chopp de canudinho, né? Agora a gente chegou em identidade de gênero. E eu diria que, em tempos atuais, na nossa sociedade, especificamente aqui no Brasil, falar de gênero é falar de um tema complicado, porque tem muita gente que não entende de gênero e se põe a falar de gênero. Muita gente que não estuda gênero, tira uma interpretação do que é isso e fala por aí que tem uma cartilha correndo, que a educação hoje é focalizada para formar pessoas assim ou assado, e não é nada disso. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de uma pessoa que acredita ser
e se relacionar no mundo dentro de uma certa sexualidade ou de um modo sexual de ser. Então, é quem eu sou e como eu acredito ser e como eu transito no mundo. Então, refere-se ao modo como a pessoa se vê e se posiciona. Identidade de gênero não determina orientação sexual. E aí eu tanto não determina que eu vou citar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já viu ou ouviu falar de uma drag queen? Sim? Sim. Tem drag queen, que é drag queen quando está vestida, está montada. Quando ela não está vestida e montada, é um senhor respeitável, pai de família. Existem crossdressers, que são pessoas que gostam de vestir roupas referentes ao gênero oposto. Então, homens que gostam de se vestir de mulher, mulheres que gostam de se vestir de homem, mas que no relacionamento se relacionam com pessoas do sexo oposto. Então, a gente vê que gênero não tem nada a ver com orientação sexual. O fato de um determinado homem, foi tema de uma novela aí, né? De um determinado homem gostar de usar roupas íntimas femininas, não faz com que ele goste de se relacionar com outro homem. Né? Então, olha como o gênero não tem nada a ver com cartilha. Né? E aí eu trouxe aqui essa tirinha do Laerte, todo mundo também conhece o Laerte, né? Que é um cartunista. E eu escolhi o Laerte porque é uma pessoa que passou por várias fases até ele se descobrir transexual. Ele começou como crossdresser, depois de crossdresser ele foi travesti, até ele chegar no momento de se identificar como transgênero. E quando ele começou a fase de transformação dele, ele foi muito criticado. Socialmente criticado, pelos pares dele, ele foi muito criticado, e aí ele deu essa resposta, que eu acho que é fantástica quando a gente pensa sobre gênero, né? Ele disse assim: às vezes eu me vejo como eu gostaria que me vissem. Então ele gostaria de ser visto como uma mulher sensual, bonita, né? Às vezes eu me vejo como eu acho que me veem. Um dragão ali, né? Às vezes eu me vejo como provavelmente estou. Então, nem tão sensual, tão feminina, né? E nem um dragão, né? Uma pessoa que está se modificando. E essa é a grande resposta, que eu acho que é o que para nós é muito importante da gente entender, que até esta terceira figura aqui, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, né? Então, às vezes eu me vejo como Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho, né? E nesse momento eu entendo que o Laerte está se referindo ao espírito, que vamos lembrar, né, que Kardec perguntou, não chegamos nessa pergunta ainda, a gente vai chegar nessa pergunta, então não vou antecipar. E esse corpo físico vai passar. Então, em determinado momento, isso não vai ser mais importante, né? Não precisa nem ser alvo de crítica. Mas, Halmer, o que é gênero, afinal de contas? Porque você está falando dessas coisas e não disse o que é. Gênero é um produto social. Produto social é algo assim, né? Eu vou pedir para vocês me ajudarem nessa definição. Quem aqui tem um filho homem? Muito bem. Quando vocês estavam esperando o filho homem, hoje em dia dá para saber antes, né? Antigamente só descobria na hora do nascimento, né? Mas quando as pessoas descobrem que é um menino, como é que vai ser o quarto desse menino? Que cor que vai ter na parede? Oi, falem alto. Azul. Começa a comprar que tipo de brinquedo para esse menino? Carrinho, bola, futebol, são os assuntos de menino? Né? Isso é gênero, é um produto social. A gente começa a construir a masculinidade dessa criança antes mesmo dela nascer. Né? E isso para a nossa sociedade, onde carrinho azul significa algo do universo masculino. Porque no meio de uma tribo, lá no centro da África, isso não tem significado nenhum. Quando nasce um menino, né? O que esse menino, provavelmente, se ele tiver que ter uma educação para a atividade masculina, ele vai ser ensinado a caçar, ele vai ser ensinado a plantar, a colher, né?
Quem aqui tem filha? Nossa, todo mundo tem filho e filha? Bom, quando se soube que era uma menina, que cor que era o quarto? Cor-de-rosa. Que brinquedo que essa menina ganhou? Boneca, Barbie, fogãozinho, vassourinha, aspiradorzinho de pó, panelinha. Tem mulher que está dando risada, né? Mas por dentro deu um nó, não deu? Porque a mulher é educada para ser dona de casa. A mulher, desde que ela nasce, ela ganha presentes que dizem: a sua função é doméstica. Né? E isso é gênero, isso é produto social. Porque, de novo, lá vamos nós, no meio da Zâmbia, numa tribo indígena, ela não vai ter quarto cor-de-rosa, ela não vai ter fogãozinho, ela não vai ter vassourinha, ela vai ser educada, ela vai ser constituída como mulher para outras tarefas. Então, o gênero é um produto cultural, ele se insere dentro de um sistema. O que para nós é gênero masculino e feminino, não é o mesmo gênero masculino e feminino no Japão. Tem diferença, né? E aí, a única coisa que a gente pode considerar efetivamente como mutável na vida do ser humano é o gênero. Então, quando a gente pensa que hoje um homem nasce homem, cresce homem, e num determinado momento da vida ele fala assim, não estou mais me encontrando como homem, eu quero ser mulher, ele começa um processo de transição que pode chegar até uma cirurgia de transgenitalização. Tira genital masculino e bota um genital feminino no lugar. Então, isso é mutável. Porém, não nos cromossomos. Aquilo que está na nossa genética não muda nunca. Mas ele pode mudar o corpo, ela pode mudar o corpo. Exemplos do meu tempo, que eu lembro de transexual famoso, né? Roberta Close. Ah, Raul, era Rogéria. Não, Rogéria não era transexual. Rogéria era travesti. Né? Então, olha só, Roberta Close é transexual, do nosso tempo agora, Tammy Gretchen é transexual. Né? Então, são exemplos que a gente tem aí. Com tudo isso que a gente viu dos conceitos, eu estou encerrando essa parte dos conceitos, o que a gente tem de conclusão é que sexualidade vai muito além do sexo biológico, da forma como a gente entende. Muito além mesmo. Né? Eu só trouxe aquilo que a gente está mais acostumado a tratar. E tudo isso é influenciado por fatores socioculturais, inclusive e principalmente os nossos preconceitos em relação a esses temas. Preconceitos esses que a gente vai ter que botar de lado, a gente vai ter que tirar da nossa sacolinha para poder atender as pessoas e acolher bem as pessoas aqui na nossa casa. Bom, e como que é tudo isso dentro do entendimento dos espíritos, né? Eu trouxe aí o André Luiz para a gente citar no Missionários da Luz. No curso de passes eu brinco com os alunos falando que Missionários da Luz é um livro que a gente tem que ler pelo menos 472 vezes durante o ano. Né? Só, gente. Né? É um livro de cabeceira, se a gente pensar bem. Né? Então, o André Luiz ele vai comentar que a sexualidade tem uma dimensão universal. É a base das criações dos espíritos em todos os planos da vida. Sexo é princípio universal, acha-se inserido em toda a manifestação do universo. Então, tudo que a gente entende que é criado em algum momento, então, onde existe relação, criação e criatura, né, há algo que a gente pode considerar de energia, e eu vou usar o termo energia, sim, porque é como a gente entende em sexologia, tá, uma pulsão que a gente chama de pulsão sexual, que é a pulsão da criação. Né? E aí ele vai continuar ainda dizendo, as funções sexuais determinam os trabalhos em geral, as obras artísticas, científicas e sociais, entre outras, a permuta de energias positivas entre os seres que se amam e o ato biológico propriamente dito. E é interessante que nós estamos falando de uma obra da década de 40 do século passado, e o André Luiz já separou o que era relacionamento amoroso, permuta de energias positivas entre os seres que se amam, e o ato sexual simples e puramente sexual, que é o ato biológico.
E é tão interessante a gente olhar para isso e pensar que, nossa, ele falou isso na década de 40, porque parece tão novo para nós, né, que as pessoas apenas fazem sexo. Não, sempre foi assim. É que a gente romantizou bastante a história. Freud disse em um determinado momento dentro da sua obra que sexo segue por um caminho e relacionamento, amor, afeto segue por outro. E que nós temos a necessidade de juntar esses dois caminhos para equilibrar as nossas vidas. Bom, falei do século passado, né? Vamos falar do século atual, né? Sempre que eu falo sobre sexualidade, às vezes num grupo que não é dentro do centro espírita, eu comento o seguinte: nós pensamos que sabemos a sexualidade do século 22, queremos conhecer a sexualidade do século 21, pensamos que praticamos o sexo do século 20, mas vivemos, na verdade, dentro do século 18, a nossa sexualidade. Aí eu pulei o século 19, porque não mudou muita coisa, né? Então, assim, sexualidade, como eu disse antes, na nossa bagagem ela vem recheada de um monte de coisas que estão ligadas aos preconceitos. A gente vai entrar em alguns deles, mas antes, para introduzir o tema, eu quero mostrar para vocês como nem tudo mudou. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vocês acham que esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que é de 1930, parece com uma entrevista de acolhimento aqui do centro, que a gente poderia falar assim: olha, eu atendi um caso assim a semana passada? O que vocês acham? Halmer, talvez não com tantos requintes, mas tem um monte de temas aqui no meio que a gente trata em entrevista. Suicídio, abandono, pessoas que chegam aqui falando assim: olha, eu não tenho perspectiva mais aqui no país, eu estou pensando em ir embora, mas puxa, deixar a família para trás. Sim, é isso que vocês vão atender também. Então, olha só, 1930, e a nossa sexualidade não mudou nada. Fulano gosta de ciclana, que gosta de fulano, que gosta de Beltrana, Beltrana casou com uma outra fulana, e assim vai. E chega todos os dias aqui na casa alguma história abordando algum desses temas, né? Então, no século XXI, algumas novidades que surgiram, novidades entre aspas para nós, foram a questão de se tratar sexualidade com mais informalidade, né? Mas não a gente aqui tratar com informalidade, se tornou uma informalidade de uma maneira geral. Então, hoje, não na minha idade, né, mas o pessoal vai para a balada, né, e chega na balada, o assunto muitas vezes é sexo e de uma maneira informal, né? Então, aqui na figurinha, a mocinha assustou, né, porque ele falou de cama para ela. Hoje em dia, elas não assustam mais. Eles assustam, porque elas é que estão falando disso, né? E eles assustam tanto que eles precisam sair para ir para a balada munidos de um comprimido que eles acham que vai resolver todo o problema deles, né? Então, e eu tenho paciente de 18, 19 anos que está viciado em Viagra. Não, 18, 19 anos, ele toma sem indicação, né? Então, isso é culpa da informalidade. Outra questão que a informalidade trouxe para a gente é assim: a palavra ficar. Eu gosto de contar uma historinha nessa coisa do ficar, né? Então, estou eu sentado lá na minha casa, lendo o meu jornal. Hoje em dia a gente lê jornal, não lê jornal, né? Então, estou lendo o meu jornal e chega o meu filho de 11, 12 anos. Pai, hoje eu fiquei pela primeira vez na escola. Aí eu caio da poltrona, né? Meu Deus, quebra o tablet, né? Aquilo tudo, né? Como assim, filhinho? Eu fiquei. No recreio, eu e a Mariazinha andamos de mãos dadas pelo recreio. Aí eu suspiro e falo assim: ufa, então ficar é dar as mãos e passear de mãos dadas.
Aí eu estou de novo um outro dia lá, lendo uma revista, vendo alguma coisa, chega esse meu mesmo filho, né, que já está a essa altura do campeonato com seus 14 anos, mais ou menos, e aí ele fala assim, pai, hoje eu fiquei pela primeira vez. Ué, mas você já tinha ficado, não tinha? Não, a gente beijou. Ah, ficar então é beijar. Legal, bacana. Passado um tempo, lá vem de novo meu filho, né? Ele já está agora com seus 16, 17, 18 anos. Vocês viram que eu estou colocando uma margem relativamente larga, porque é muito variável, né? E aí ele chega e fala assim, pai, fiquei pela primeira vez. Espera aí, tinha ficado com 10, 11, ficou com 13, 14, afinal de contas, né? O que aconteceu dessa vez? Não, dessa vez a gente transou. Ah, então ficar é transar. Bom, ficar é um termo que para a gente, né, é um grande mistério, né, e que a gente tem que ir interpretando na medida em que esse significado vai ganhando novos contrastes, novos contornos. Então não adianta a gente se desesperar mais com o termo ficar. E quando alguém chegar na entrevista para você e falar assim, olha, Roberta, então eu estou ficando com uma pessoa e eu estou sofrendo muito com isso, você pode pensar esse ficar desde algo muito simples e pueril até algo mais intenso, mais profundo em termos de relacionamento. É mais amplo do que a gente imagina, né? Relacionamentos abertos, ou hoje, o novo batismo disso é casais liberais. Né? São casais que vivem um relacionamento estável, né? Mas que abrem a relação para a participação de mais gente. Não uma entrada no relacionamento como algo do tipo, então a gente vai se relacionar afetivamente com essa pessoa. Isso tem outro nome, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é algo assim, eu sou casado com a Roberta, eu falo para a Roberta, Roberta, posso sair hoje, me divertir um pouquinho? E ela fala assim, vai amor. Ela fala, mas eu também vou, tá? E aí eu falo, ok, tudo bem, vai, né? E aí a gente sai e se diverte. Esse se divertir que eu estou trazendo como contexto, ele envolve uma questão sexual. Ele envolve um encontro sexual autorizado. Então isso é o nome de casal liberal ou relacionamento aberto. Antigamente, não é tão antigo assim porque o termo ainda é usado, a gente ia encontrar termos como ménage à trois ou swing, explicando isso. Hoje é relacionamento aberto ou casal liberal, ou relacionamento liberal. E aí a gente chega no sexo virtual, que é tão interessante pensar nisso, porque a gente acha, né, que o computador só trouxe benefícios, malefícios, e a gente fica nessa discussão. O fato é que desde que a informática entrou nas nossas casas, desde que o primeiro PC entrou na casa de alguém começou a pensar como é que ele poderia ser usado para relacionamentos. Como é que isso poderia ser usado para me trazer prazer também. E aí surgiu, então, o sexo virtual. O sexo virtual é o tipo de relacionamento que se estabelece entre uma pessoa que está de um lado da tela do computador, se relacionando com alguém que pode estar a milhões de quilômetros, milhões eu exagerei, né? Milhares de quilômetros em outro lugar, né? E nesse relacionamento, né, tem um intermediário que é a rede internacional de computadores. Né? E nesse relacionamento eu posso ser lindo como Marlon Brando. Alguém lembra do Marlon Brando aqui? Alguém lembra, né? Eu posso ser lindo como Brad Pitt, tá certo? E ela pode ser linda como a Gina Lollobrigida. Olha, fui longe. Fui longe, né? Então, vejam bem, né? E na verdade, né, eu não sou tão lindo e nem ela ou ele do outro lado é tão lindo quanto diz. Ok? Então isso é o sexo virtual. E não vai haver contato físico, né? Óbvio. Outra questão da contemporaneidade. Halmer, contemporaneidade, mas por quê? Porque ganhou visibilidade. Na espécie humana sempre houve... deixa eu aproveitar e pedir assim, quem tiver dúvidas, por favor, anota. Como eu tenho tempo muito curto, eu não vou interromper a exposição, eu vou direto. Aí a gente depois tira as dúvidas. Então, esse é um tema que sempre existiu.
Homoafetividade, desde que a espécie humana se estabeleceu da maneira, no modo como ela existe, no modo como ela está, desde que pela primeira vez a gente enterrou os restos mortais dos nossos ancestrais e fixamos uma comunidade para não abandonar esse ancestral, existiu uma situação homoafetiva, né? Então não é novidade, não é algo novo. O que a gente tem no século XXI é visibilidade, luta por direitos e assim por diante. Então, a homoafetividade está presente nas nossas vidas. E se você não tem ninguém na sua família homoafetivo, tem na casa do vizinho, com certeza. Tem algum parente distante? Tem alguém que você conhece? Um amigo de trabalho, uma amiga de trabalho, né, um colega de escola? Alguém é homoafetivo e você convive com essa pessoa. Transgeneridade ou transgenerismo e poliamorismo. Vamos falar primeiro de transgeneridade, né? Transgeneridade também é um assunto que ganhou mais presença na sociedade de alguns anos para cá. Tem mais ou menos uns 15 anos que se pesquisa muito a cirurgia de transformação de transgenitalização, né? Aqui na Unicamp se faz cirurgia de transgenitalização. Faziam em Jundiaí, mas tiveram que parar porque aconteceram problemas. Tem uma outra cidade no interior que eu não vou lembrar agora que faz, mas para que um processo de transgenitalização chegue até esse ponto, a pessoa, o transgênero, ele tem que estar passando por tratamento por no mínimo 5 anos, com acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento de um médico que faça a coordenação da parte hormonal, não é? Então, não é um processo assim, acordei hoje pensando, quero mudar. Entrevistadora, olha, eu vim aqui no centro para pedir autorização para a minha transformação, porque, na verdade, eles querem autorização divina, querem que alguém diga para eles que está tudo bem, que não tem problema nenhum, e não é bem assim. Tem problemas, inclusive, pós-cirúrgicos. Eu tive uma paciente, né, que era o paciente, hoje uma paciente, que teve tanta complicação pós-cirúrgica que toda a parte genital é completamente inútil, não tem mais como consertar. Tive outra paciente que um dia acordou e falou assim, não quero mais ser homem, decepou, jogou no vaso sanitário e deu descarga para ter certeza que não iam achar mais, tá certo? Não fez a cirurgia de transgenitalização porque a cicatrização provocou um problema que não dava para trabalhar mais e ficou do jeito que ficou, né? Então, a gente percebe que tem complicações. E para uma pessoa chegar ao limite de se mutilar, né, é porque está faltando algo no meio do caminho. O acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico, o acompanhamento hormonal, né? E isso é muito importante. Entrevistadores, vocês têm que saber disso. Porque não é simplesmente falar para a pessoa assim, faz um tratamentozinho. Mas você tem certeza mesmo? Que legal. Não, essa pessoa tem que ter ciência de que ela tem que ter um acompanhamento médico e psicológico adequado e que esse não será um processo simples de deixar o cabelo crescer e trocar de roupa, ou cortar o cabelo e trocar de roupa, né? É um processo longo. Tem o paciente que já está indo para o 12º ano dentro do processo e não concluiu ainda, né? Bom, poliamorismo, isso é novo. Tem mais ou menos uns 5 anos que a gente ouve falar, existia um pouquinho antes por baixo do pano, mas o que é o poliamorismo? São aqueles grupos, começa normalmente com um casal. Então, eu e a Roberta gostamos um do outro, né? Isso é exemplo, eu gosto muito dela, mas não como minha companheira, ela é uma grande amiga, né? Então, somos companheiros, vivemos juntos. E aí, um dia, a gente conheceu o Cláudio. Cadê o Claudinho? Claudinho, levanta a mão. A gente gosta muito do Claudinho, né? E aí, a gente resolve um dia, falando assim, puxa, a gente gosta tanto do Claudinho, vamos namorar o Claudinho? Né? E aí, a gente passa a namorar com o Claudinho. Achei o Claudinho. E aí, um dia, a gente casa com o Claudinho. Nesse relacionamento poliamorista, né, pode acontecer
de eu me relacionar com a Roberta se relaciona comigo e se relaciona com o Cláudio. Pode acontecer de eu me relaciono com a Roberta se relaciona com o Cláudio e eu me relaciono com o Cláudio e com a Roberta. Pode acontecer do Cláudio se relacionar só comigo e a Roberta ficar olhando, enfim. Né? E o poliamor, né, nessa multiplicidade de coisas, não tem número fixo de parceiros, de companheiros, e eles, no seu discurso, vamos entender isso, porque não é um discurso sexual, né, eles dizem que esse é efetivamente o amor incondicional, né, é um amor sublime, porque o que une essas pessoas não é o vínculo pelo sexo, é o vínculo pelo afeto. As crianças que nascem nesse grupo são filhos do grupo, não são filhos deste ou daquele. Halmer, que legal, ou Halmer, que péssimo, e aí como que fica tudo isso? Não sabemos ainda. A gente está acompanhando alguns grupos há pouco tempo, e em sexologia a gente considera que a gente tem resultados a partir do 12º ano. Então a gente não tem grupo poliamorista com essa idade ainda, para a gente começar a concluir algumas coisas. Olhar para ver se o grupo estabeleceu um vínculo, né, que era um vínculo permanente, né, porque senão é relacionamento aberto, não é poliamor. Né? Ah, Halmer, mas isso não chamava antes poliandria, né, ou então fugiu o termo, poligamia? Né? Não, é diferente. Poligamia ainda existe, poliandria ainda existe. Tem determinadas religiões que permitem que um homem tenha várias mulheres, mas a mulher dele não pode ter vários maridos, né? E tem lugares, tem grupamentos indígenas, por exemplo, em que uma mulher pode ter mais de um marido, pode ter mais de um companheiro. Tá certo? Então é diferente. E aí, a gente chegou na pergunta 201. Só para comentar com vocês, vocês viram que entre a pergunta 200 e a 201 tem um monte de assunto? Né? E aí na pergunta 201, Kardec pergunta assim, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E aí eles respondem com toda a simplicidade do mundo, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então a gente está entrando num novo escopo do nosso entendimento a respeito de sexualidade. E aí eu trago para vocês algo que está na Revista Espírita de 1867, são pensamentos espíritas que ocorrem no mundo. Então as mulheres podem encarnar-se como homens e, por consequência, os homens encarnar-se como mulheres. Não há, pois, entre os dois sexos, senão uma diferença material, acidental, adorei esse termo, acidental e temporária. Uma diferença de vestimenta carnal, mas na natureza essencial do ser, ela é a mesma. Essa natureza é a mesma, ou seja, espírito não tem sexo. Né? É a resposta da pergunta 200. Né? Ora, da igualdade de natureza e de origem, a lógica conclui que existe uma igualdade de direitos sociais entre homens e mulheres. 1867, Kardec falou de igualdade do homem e da mulher. A gente está em 2019 e a gente ainda não conseguiu chegar nisso. A doutrina espírita acredita e propõe, sim, igualdade de gênero. Sim, a igualdade de gênero. Então, a gente vai ouvir na mídia, né, um monte de gente falando que não tem nada a ver igualdade de gênero. E nós temos que ter consciência que nós entendemos que existe igualdade de gênero. Está aqui a resposta. Né? Vê se a que consequência conduz apenas o princípio da pluralidade das existências. Esse comentário do Kardec é assim, quando a gente entende que os espíritos animam múltiplos corpos nas múltiplas existências, tanto de homem quanto de mulher, a gente já começa a entender que existe igualdade. Só de gênero? Não, igualdade. Né? A gente está falando de igualdade numa dimensão muito maior. Né? Mas a igualdade de gênero é algo que a doutrina espírita acredita sim. Né?
E aí vamos a André Luiz de novo, né, falando sobre manifestações da sexualidade na visão espírita. Como eu disse, Missionários da Luz é um livro para a gente ler mais ou menos umas 487 vezes, né, num ano. O sexo como qualidade positiva ou passiva dos princípios dos seres é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Para nós, hoje, ainda é muito importante a gente pensar em ser homem ou ser mulher. E não raro eu ouço colegas aqui dentro da casa falando assim, não, na minha próxima encarnação eu quero nascer homem. Ou gente falando assim, não quero deixar de ser mulher jamais, né? Eu vou continuar encarnando como mulher, né? Então, que pena, olha como a gente está longe do equilíbrio que vai estar lá no futuro, né? Quando a gente pensa desse jeito, a gente ainda está muito longe do equilíbrio. Isso tem alguns efeitos sobre os papéis sociais, saúde, família e conjugalidade. O primeiro grande efeito que a gente vai observar aí é a mudança que a gente tem nos papéis. Então, né, aquela mulher que eu fui educado dessa forma, cantava musiquinha na escola, né? Ela é a dona de tudo, é a rainha do lar. Né? A gente cantou isso, né? Acho que tem mulher hoje na atualidade que quando ouve essa música, acho que ela sente um arrepio subindo pela espinha, né? Mas a gente cresceu aprendendo que ela era a rainha do lar. E hoje, né, ela é uma mulher profissional com tanta ou maior competência que qualquer homem em determinadas profissões, como, por exemplo, um canteiro de obras ou dentro de um campo fabril, de uma fábrica, né? E o homem, né, que era então o macho dominador, ele passou a ser um homem sensível, né, que chora até com comercial de margarina. Né? Então, aqueles comerciais muito bonitinhos, né, a família sentada do lado da mesa, o cachorrinho latindo, né, o gatinho miando, o passarinho piando, né, e as lágrimas escorrem. É uma beleza. Só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material. Mas quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial e imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça, para com todas as suas criaturas, dando a todas um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. Vocês têm ideia, pelo discurso, quem escreveu isso? Sim ou não? Ninguém vai arriscar, né? Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. O Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, da igualdade e da fraternidade. Kardec, na Revista Espírita de 1866, janeiro de 1866, discutindo se mulher tem alma. Olha qual era a preocupação na época, né? Então a gente nem está olhando para... Homens com certeza tinham alma, mas será que mulheres tinham, né? Então, de novo, né, mostrando que a doutrina espírita entende que um casal, que o homem e que a mulher, eles andam juntos. Eles estão numa condição, sim, de igualdade. Outro tema que surge aí, que vai afetar a economia, a conjugalidade, né, é a homoparentalidade ou monoparentalidade. E em 2013 eram 3% das famílias. A gente pode entender que em 2019 esse número cresceu, né, e vem ganhando cada vez mais lugar. Homoparentalidade, um casal afetivo de iguais que tem filhos, que podem ser filhos biológicos ou não. Eu tenho um casal de amigos que um dia resolveu que iriam adotar. E eles queriam adotar 2 crianças que fossem irmãs biológicas, né, que fossem filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou pelo menos da mesma mãe. E um dos critérios é que eles queriam que essas crianças fossem soropositivas para o vírus, que eles queriam dar tratamento, condição de vida, educação, tal, enfim, dar uma oportunidade para essas crianças.
Vocês acham que eles encontraram ou não? Não encontraram? 2 crianças não, eles adotaram 5 irmãos, porque eles não quiseram separar essas crianças, né? 5 irmãos consanguíneos portadores do vírus. Eles adotaram os 5 e estão oferecendo a melhor educação, a melhor condição para essas crianças. E aí tem gente que se acha no direito de ter preconceito em relação a isso. Se acha no direito de criticar uma ação dessas. Quando muitas vezes a gente não é capaz nem de entrar numa creche para brincar com uma criança numa creche. A gente critica alguém que adota 5 crianças. Tá certo? Bom, e monoparentalidade é uma pessoa que não tem uma parceria, não é casado, não tem um namorado, não tem uma namorada, não tem ninguém, mas quer ter filhos, quer criar filhos. A gente tem um caso famoso que a gente conhece, né? A Xuxa é monoparental. Ela teve a filha, né? Não se casou e criou a filha sozinha, né? Então isso é monoparental famoso. Bom, e outra coisa que a gente tem que observar sempre, diminuição no número de casamentos oficiais. Em tempos atuais, as pessoas estão preferindo viver junto e descomplicar o processo, né? Casamentos acontecendo mais tarde, na faixa aí dos 30, 35, 40, 45, e aí por diante, né? Então, tem casamentos acontecendo mais tarde, mulheres escolhendo não se casar, coisa que antigamente, nossa, né? Ficou para titia, é solteirona, né? E não, a mulher, ela resolveu isso, ela resolveu esse assunto e está optando muitas vezes por uma vida acadêmica, por uma vida profissional, né? Casais optando por não ter filhos. É interessante, tem um casal de amigos que comenta ainda hoje, 2019, que a família pressiona, esse casal está casado há 22 anos, e a família ainda pressiona se eles não vão ter filhos, né? Ainda existe uma pressão familiar. Aumento do número de divórcios, 1 para cada 4, hoje já está em 4,5, 4,8 casamentos, né, termina em divórcio, e aumento das relações extraconjugais. Pessoal, na verdade não aumentaram as relações extraconjugais. O que aconteceu é que um dos elementos do relacionamento que antes não contava sobre relações extraconjugais no recenseamento, hoje conta, hoje dá o troco, né? Quem é esse elemento mesmo? A mulher. Né? Então, antes a mulher sempre se manteve recatada em silêncio, num momento de pesquisa e de recenseamento, e hoje ela fala sem medo, muitas vezes, de que houve sim um relacionamento extraconjugal. Bom, sobre tudo isso que a gente está abordando, qual efetivamente deve ser o olhar do acolhedor? Como é que a gente se coloca diante dessas histórias quando a gente ouve, né? Como é que a gente pretende entender, compreender e acolher essas pessoas que chegam com tantas histórias? A gente olha de longe, a gente se assusta, a gente se isenta. Efetivamente, qual deve ser o nosso olhar? E quando eu faço essa pergunta, que é uma pergunta que a gente deve guardar para a gente e levar para a nossa prática dentro da casa espírita, é porque tem um monte de coisas que vão esbarrar naquela maletinha que eu comentei. Tem um monte de coisas que eu vou ouvir e vou falar assim, nossa, não foi isso que minha mãe me ensinou, não foi isso que eu entendi que a religião iria propor. Né? E o olhar do acolhedor, ele tem que estar isento do preconceito. A gente não vai ter outra saída. Então, isso é algo que quando a gente vem trabalhar no acolhimento fraterno, essa maletinha tem que ficar lá na calçada. E a gente tem que rezar a Deus para alguém passar, olhar para a maleta e falar assim, nossa, não é de ninguém, vou levar ele embora. Porque daí na hora que a gente sair, a gente não encontra mais. Né? Quem dera fosse assim, né? Esse olhar é um olhar que tem que buscar o entendimento sobre o que é sofrimento no contexto da sexualidade e tem que buscar um entendimento sobre o que é felicidade no contexto da sexualidade. E preciso contar uma coisa para vocês. Isso é individual.
Nós estamos aqui em aproximadamente 100 pessoas, eu acho, e eu posso dizer para vocês que são 100 histórias diferentes. 100 pessoas felizes, 100 pessoas com algum tipo de problema ou infelicidade, e sempre vai ser diferente, não tem uma única história igual aqui dentro. E se nós pensarmos que Campinas hoje tem X milhões de habitantes, são X milhões de histórias e de questões na sexualidade. Se a gente pensar no planeta inteiro, é um planeta inteiro de diversidade sexual. Para Kardec, os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar, devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos. Cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. Portanto, continua, o texto é imenso, mas resumindo, ele vai falar que sofrendo o espírito a influência do organismo, o seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. E ele vai lá embaixo, somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, é aquilo que André Luiz tinha acabado de falar, é que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos, ou seja, homem, mulher, eu quero ser mais homem, quero ser mais mulher, Se essa influência da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Vou pular, Ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo, e eu coloquei entre parênteses aí gênero, que acaba de deixar. De novo, aquele artigo, se as mulheres têm alma. Em resumo, o que eu estou trazendo para vocês neste momento, é como o Espiritismo entende a homossexualidade. Então, nós vamos ver que os motivos mais comuns, e é disso que o Kardec está falando nesse artigo, é a paridade sexual, são sucessivas reencarnações no mesmo sexo. Reencarnei 322 vezes como homem, de repente me vejo num corpo de mulher. Nossa, que dificuldade. Ou não. Contenção de abusos na heterossexualidade, provenientes de encarnações anteriores, e a gente sabe que a gente passa por provas e expiações para acertar as nossas dívidas. E para mim, entra um pouquinho mais esse terceiro aspecto, que são as provas ou expiações para si próprio, e a gente está falando de homoafetividade agora, ou para os que farão parte de sua convivência, porque a família tem que aprender, às vezes, alguma coisa, a superar seus preconceitos, superar sua dificuldade, ou a própria pessoa tem que aprender a se colocar e defender aquilo que ela vive, que ela acredita, aquilo que é sua verdade. Da nossa parte, o olhar do acolhedor é uma atitude de respeito, compreensão, pois como todas as demais experiências da vida, todas, nas sucessivas encarnações, é uma forma de lapidação e educação do espírito. Essas palavras são minhas, tá? Então, gente, o que a gente grava nesse momento é que ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. E a gente não deve nunca discriminar o próximo, Então, eu não vou fazer a brincadeirinha que eu costumo fazer porque o tempo está meio estourado, mas a gente tem na primeira figura ali os grupos minoritários, punk rock, essas coisas, portadores do vírus HIV, portadores de necessidades especiais, homoafetivos, esse daí quase ninguém acerta, mas são as diferenças religiosas, e o outro são os reeducandos. Normalmente eu faço o grupo dizer para mim o que são. Vamos para André Luiz em Sexo e Destino. Erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual... O que é normalidade sexual? É a primeira grande pergunta que a gente teria que fazer, A normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. André Luiz está falando de amor, É imperioso, o grifo é meu, reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amarem e serem amados. Pessoal, essa é a grande lição.
Se tem alguma coisa que vai marcar efetivamente a evolução da humanidade e a gente vai ascender uma nova condição, é quando a gente aprender a se amar e amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a grande lição, esse é o grande trampolim. Se a gente quer que o mundo saia da condição de expiação e provas e se torne um mundo de regeneração, o caminho da regeneração é o amor, não tem outro. Não tem outro, o caminho é o amor. A conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social ignora as diversidades decorrentes da imperfeição da humanidade espiritual. Gente, livro da década de 40, do André Luiz, usou o termo diversidades para falar sobre sexualidade. Aí estava um dia eu no meu curso de mestrado na Unicamp, na área de sexualidade, e a professora falando, então o termo diversidade sexual surge na década de 80, após não sei o que aconteceu na década de 70, mas na década de 80 surge o termo se referindo a isso. Aí eu, muito bobo, levanto a mão e falo assim, professora doutora, a senhora está enganada. Não estou, está assim. Há um livro da década de 40 que já usa esse termo com essa intenção. Traga o livro para eu ver. Na aula seguinte, na semana seguinte, chega o Halmer com o livro Sexo e Destino do André Luiz, com a página, com o grifo, mostro para ela, e adivinhem o que ela fez? Me pôs para fora da sala. Bom, portanto, ninguém é homoafetivo e o termo homoafetividade é como a gente usa hoje. Não falamos homossexualismo, porque não é doença. Não estamos mais usando homossexualidade, mas estamos falando homoafetividade. Tá? Ninguém é homoafetivo porque quer ou aprendeu a ser. Ser diferente do convencional não significa ser errado. A sexualidade é a expressão do ser. Hétero, bi, homo ou trans são apenas algumas dentre as suas várias formas. A qualidade de vida de cada um deles depende da educação e do respeito de uns para com os outros. Se eu estou atendendo um caso que envolve sexualidade, a palavra respeito, ela é palavra de ordem. Eu não tenho como abandonar isso. Né? E é nesse sentido que eu vou trabalhar com a pessoa que está sendo entrevistada naquele momento. E concluindo, então, a compreensão e o respeito acerca das sexualidades abre maiores possibilidades para o conhecimento e a convivência de uns para com os outros, conquistando assim uma vida mais plena e feliz, seja para o indivíduo, seja nos relacionamentos, seja na sociedade. A gente está aqui para ser feliz. E essa felicidade carece do respeito alheio, do respeito que eu tenho por mim mesmo e pelo outro. Obrigado pela atenção, pessoal.